Quer começar? Quer. Então pode começar. Olá, tudo bem? O meu nome é Marília e eu sou a esposa do Rodrigo e Olá. mãe do Heitorzinho. A gente queria conversar um pouquinho aqui com vocês, contando como que tem sido a nossa experiência e o que Deus tem feito na nossa vida e na vida da nossa família, das pessoas com a gente, através da vida do Heitor, né? O Heitorzinho hoje está com quase 3 anos e ele tem paralisia cerebral. E a gente tem percebido muito forte o cuidado de Deus e a condução de Deus nas nossas vidas, desde todo esse processo de quando a gente descobriu o diagnóstico dele, um primeiro momento que ele tinha problemas mais graves de saúde, e agora que a gente lida com o fato de ter um filho, uma criança com deficiência, não é? É isso aí. Vamos lá. Pra gente é muito especial estar aqui hoje falando sobre pessoas com deficiência, celebrando o Dia da Pessoa com Deficiência, esse memorial que é tão importante. Datas são importantes. É importante que a gente marque datas especiais para tratar de assuntos especiais. A gente tem dias importantes ao longo de todo o calendário e eu acho que a pessoa com deficiência precisa ser vista, precisa ser trazida ao centro das luzes, ser protagonista da sua história. E a gente poder ter um dia que comemora isso, que fala sobre isso, que traz luz sobre esse assunto, é fundamental. É um assunto que é muito tabu na nossa sociedade, né? Você fala de pessoa com deficiência. Primeiro, só o fato de trazer esse nome, pessoa com deficiência. Não, ele tem um probleminha. Né? Essa coisa do... Não, ele tem um probleminha. Não, ele não tem probleminha. Problema todos nós temos. Eu tenho um monte de problemas, você tem problemas, todos nós temos problemas. Né? E o Heitor também tem seus problemas, com certeza, vai ter conforme a vida for passando, mas ele é uma pessoa com deficiência aí, tudo bem, porque... Isso é uma característica dele, né? Exatamente, isso é uma característica de quem ele é, de como Deus o fez. E isso em si não é um problema, é uma característica mesmo, e a gente aprende a lidar com isso. Assim como a cor da nossa pele, assim como a nossa história, o lugar de onde a gente nasceu, assim como o nosso gênero, se a gente é homem ou mulher, independente disso, o Heitor também tem essas características e é legal a gente ter um dia para falar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente pensar no dia 3 como também o dia dessa luta da pessoa com deficiência. É um nome que a gente vê também, o dia da luta da pessoa com deficiência. Eu acho que a gente, pensando como pessoas que estão na igreja, que são igreja, e uma igreja que quer abençoar e lançar luz na nossa sociedade, eu acho que é importante a gente também tomar essa responsabilidade, né? O Heitor hoje é um garotinho de 3 anos. Ele não é a primeira pessoa com deficiência na história da igreja e não será a última. Então, como será que a igreja vai ser, como a gente vai ser, como a gente vai servir e deixar que as pessoas com deficiência sirvam a igreja pelos próximos 10, 20, quando ele for um adulto, quando ele for um idoso, não é? Eu acho que a gente não pode mais viver um tempo em que as pessoas com deficiência, inclusive, infelizmente, nas nossas igrejas, são deixadas num canto, são escondidas. Não, a pessoa com deficiência é uma pessoa, como você comentou, né, que Deus criou dessa forma, e é exatamente assim que Deus quer também abençoá-las e usá-las no reino dele, né? Então eu acho que a gente como igreja tem também que tomar para si essa reflexão que pede uma ação depois. O que a gente hoje tem feito para que as pessoas com deficiência cheguem na nossa igreja, sejam vistas como pessoas, depois como alguém com uma deficiência, né? Então sejam evangelizadas, discipuladas, tenham espaço para crescimento espiritual e para serviço, né? Dentro das nossas igrejas também. Serem acolhidas como Sim. Qualquer outra pessoa que merece ser acolhida dentro da igreja. A igreja tem que ser um espaço de acolhimento. É para isso que Jesus nos chamou, né? Para fazer discípulos, discipuladores. E todas as pessoas são prováveis e possíveis discípulos. Então essa é a nossa missão como igreja. A gente tem tido uma experiência muito legal. Na comunidade onde nós servimos, nós somos da IBB, e ali a gente se sente muito acolhido. E o Heitor, desde o início, desde quando a gente descobriu que ele tinha tido o AVC ainda durante a gestação, a história do Heitor é uma história cheia de muitas emoções, é uma história com muitos detalhes e que é impossível contar toda em um vídeo curto como hoje, mas desde esse primeiro momento e quando nós já nos deparamos com a realidade de que nosso filho seria uma criança e uma pessoa com deficiência, em todo o tempo a nossa igreja, a nossa comunidade de fé nos acolheu.
E isso é muito legal, porque ser pai de uma criança com deficiência é uma demanda que exige uma rede de apoio. Isso é um fato. E por isso é tão importante a gente falar sobre isso, porque muita gente, quando descobre, pô, meu filho vai nascer com deficiência, independente, sei lá, meu filho vai ter síndrome de Down, meu filho, por algum motivo, vai ter algum tipo de deficiência visual, meu filho nasceu surdo, meu filho nasceu com qualquer outro tipo ou adquiriu, né? Ou adquiriu algum tipo de deficiência após o parto ou ao longo da sua infância. E muitas das famílias, infelizmente, até hoje ainda tem esse tabu, escondem o filho. Meu filho, não, tem que ficar dentro de uma bolha, dentro de casa, ninguém tem que ver, ninguém tem que saber, ninguém tem que ficar dando pitaco, ninguém tem que... E não, ele nasce como uma criança, como uma pessoa que precisa, sim, de acolhimento, de apoio, de amizade, de bagunça, de interação, bronca. de bronca. O Heitor leva bronca, né, filho? Quando apronta? Leva bronca, né? Ó, ele tá dando risada porque ele sabe. E isso é algo muito, muito especial que a gente em todo o tempo teve muito apoio da família, dos parentes mais próximos e mais distantes, mas da família da fé. E isso a gente percebe como é especial fazer parte do reino de Deus. A gente sempre fala sobre isso. Com certeza. E a gente, nesse sentido, a gente foi muito amparado assim pelos nossos líderes, os nossos pastores, né? Pela nosso pequeno grupo, né? Foi muito legal porque nessa etapa do final da minha gestação, quando a gente descobriu que ele tinha tido AVC e depois ali nos primeiros meses, com bastante cirurgia, a gente não conseguiu manter a regularidade do encontro semanal do nosso grupo. Mas o nosso grupo não deixou de ser o nosso grupo porque a gente não se encontrava, né? A gente foi muito apoiado, muito amparado, muita oração, muita palavra de apoio, muita gente indo lá em casa, às vezes, para fazer alguma coisa da casa, uma comida, alguma coisa que a gente não dava conta, né? E isso é uma coisa que, às vezes, a gente... Acho que, não sei, a gente não sabe, né? Até passar por uma experiência assim, mas o fato é que a gente... normalmente tem alguma coisa que a gente possa oferecer, né? Então, puxa vida, uma família lá da sua igreja descobriu que tem uma criança com deficiência ou chegou, eles já sabiam, mas chegou uma família com uma pessoa adulta ou não, enfim, a gente pode oferecer, né? Então, às vezes ele precisa de algum tipo de apoio com transporte, às vezes ele precisa de algum tipo de apoio com comunicação, precisa de algum tipo de apoio no Ministério Infantil, enfim, e alguma coisa a gente pode fazer por essa família, né? Claro, a gente precisa oferecer, né? Porque às vezes a pessoa não precisa e a gente acha que precisa. É aquela história da pessoa com deficiência visual que está esperando uma carona e chega alguém, pega pelo braço e arrasta, né? Para o outro lado da rua. A gente não pode forçar ninguém a ter aceitar nada que a gente queira fazer. Mas é importante a gente se colocar à disposição, né? Eu acho que em muita medida as pessoas tem algumas, né, se escondem, se fecham, porque elas se sentem desconfortáveis, né? Então, às vezes, eu vou com o meu filho em alguns ambientes, o Heitor, ele é cadeirante, então eu chego em alguns ambientes que são desafiadores para ele e para mim, como pessoa que cuida dele. Então, às vezes, eu tenho que enfrentar algumas escadas, às vezes a cadeira dele não passa. Então, muitas vezes, esses ambientes fora ali da nossa casa, que a gente já está muito bem adaptado, são desafiadores, né? Então, você receber esse tipo de atitude acolhedora, aberta, né? A pessoa fala, olha, às vezes o seu filho vai dar um grito aqui no meio do culto, e a gente não vai te olhar feio, a gente vai compreender, né? É importante que a gente, como igreja, como comunidades, a gente reafirme isso também para a pessoa com deficiência e para a família dela, né? Que venha, e a gente, muitas vezes a gente não sabe, mas a gente está disposto a aprender e vamos construir isso juntos. Ai, que sono. Deu sono, filho? E qual que tem sido a experiência de vocês com a fidelidade de Deus e com o suprir de Deus na vida de vocês? Eu acho que a gente tem aprendido muito sobre algumas características que são eternas de Deus e que a gente pensa, da nossa forma limitada, a gente olha para a nossa circunstância, olha para o hoje e como as circunstâncias mudam, às vezes a gente acha que talvez Deus tenha mudado, mas a verdade é que ao longo de toda a vida do meu filho, Deus sempre foi fiel, sempre foi provedor, sempre foi quem cuidou. Então, muitas vezes, quando ele estava em risco, e a gente não sabia, será que ele ia sobreviver? Será que não? Bom, Deus é fiel,
Deus é maior do que qualquer diagnóstico, Deus é maior do que qualquer doença, e a gente sabia, Deus ia cuidar, qualquer que fosse o desfecho. Talvez a gente pudesse ter perdido ele lá atrás, quando ele estava na fase das cirurgias e tudo. E Deus continuaria sendo fiel, Deus continuaria sendo bom. Eu acho que essa é uma chave que a gente precisa virar e entender que Deus é bom, porque Deus é Deus. Deus é fiel e Deus não muda, mesmo que as minhas circunstâncias mudem. Então eu vou ter dias difíceis, né? E a gente teve dias difíceis, a gente teve dias de incerteza. Quer dizer, como é que vai ser ter um filho que não anda, que não fala? Como é que vai ser, como é que ele vai brincar com as outras crianças? Será que ele vai um dia poder trabalhar? E eu acho que o medo que passa por cabeça de todo pai, toda mãe que tem um filho com um comprometimento maior no dia que eu morrer, quem vai ser pelo meu filho? Né? Será que eu talvez devesse, então, ter outros filhos que cuidassem do meu filho? Será que... E a gente pensa, às vezes... Qual a solução? Qual é a solução? Mais adequada, né? Maquinações da nossa mentalidade humana. E, francamente, um dia eu vou morrer, o Rodrigo vai morrer, provavelmente o Heitor vai viver um pouquinho mais que a gente, porque ele é bem mais novo que a gente, e é Deus que vai cuidar dele. Assim como quando a gente está aqui, hoje Deus nos usa cuidando dele. E quando a gente não estiver, Deus vai usar os meios que ele providenciar para cuidar da vida do Heitor. Então, isso nos ajuda a entender e nos ajuda a viver cada dia, porque a gente aqui falando às vezes é muito, muito bonito, né? Muito poético e tal. Mas assim, francamente, a gente tem dias difíceis. É difícil, né? É bem desafiador, né? E a gente sabe que é Deus que nesses dias que eu tô cansada, que eu não sei o que fazer, que eu tenho medo, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua cuidando e provendo os tratamentos de saúde, provendo a nossa casa e provendo o desenvolvimento do Heitor, né? A gente tem visto o desenvolvimento, a evolução dele, das funções dele, porque Deus tem sido fiel. Eu posso fazer tudo o que tem na minha mão, eu posso fazer os melhores tratamentos, as melhores escolas. Se Deus não abençoar, né? Em vão, é como diz o versículo, né? Em vão vigia a sentinela. Se Deus não abençoar, a gente nosso resultado aqui não acontece, porque é Deus que dá o crescimento para tudo na nossa vida, né? Sim. Uma das coisas que eu estou aqui pensando e que para nós foi uma lição bem difícil no início de toda a nossa jornada, a gente, de certa maneira, ainda está no início da jornada, né? O Heitor vai fazer 3 anos, então a gente ainda está no começo. Mas uma lição que já nos primeiros meses de vida do Heitor, e na verdade até mesmo antes dele nascer, a gente teve que aprender na marra, e foi algo que a gente ouviu de um dos médicos do Heitor e que mudou, pelo menos me ajudou a virar algumas chaves no entendimento de paternidade, é que a gente não tem controle sobre a vida dos nossos filhos. Para quem tem filhos e que está assistindo esse vídeo, é algo que talvez já faça um pouco de sentido, dependendo da fase em que você está da vida como pai e mãe. E uma das coisas que a gente ouviu logo no início de toda essa jornada foi: vocês como pais estão tendo que aprender muito cedo que nós como pais não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. E às vezes a gente demora um pouco mais. Isso é algo que a gente vai gradativamente aprendendo conforme os nossos filhos vão crescendo, e vocês estão tendo que ter essa injeção já de realidade já antes mesmo desse bebê nascer. Ok, lidem com isso agora. Foi algo que a gente ouviu que num primeiro momento foi super doloroso, mas que quando a gente conseguiu absorver o conteúdo tão pesado dessa informação, ao mesmo tempo nos aproximou de Deus, porque de fato nós não temos controle sobre nada. Nós não somos donos da história dele, né? Mas é Deus, então assim, a gente consegue entender a dimensão da fidelidade de Deus de um jeito muito mais profundo, muito mais bonito, e a nossa fé cresceu, a nossa confiança no poder e na soberania e no controle do Senhor sobre todas as coisas foi algo que cresceu nesse processo e que tem crescido. A gente está numa fase agora em que o Heitor, o ano que vem, se Deus quiser agora, vai entrar na escola. E a gente veio, inclusive, para cá conversando sobre isso, como vai ser. A gente vai ter que confiar em pessoas que vão nos ajudar cuidando do nosso filho em um momento que a gente não vai estar lá. É um processo de confiança e a gente perde o controle daquele momento. Mas Deus está no controle, Deus é fiel. Então a nossa oração é: Deus, coloque pessoas do Senhor ali, coloque anjos do Senhor para guardar o nosso filho e vai fazendo. A obra é sua, a vida do Heitor pertence ao Senhor. Então faz o que o Senhor tiver que fazer e a gente vai estar aqui também para
para estar ouvindo, né, as direções de Deus e pedindo a Ele que Ele nos dê essa sensibilidade também de entender o que Ele quer. Mas a verdade das verdades, acho que é que a gente não controla nada. E isso é uma coisa tão forte, tão difícil, mas tão verdadeira. Sim, perfeito. Se quiserem deixar uma mensagem final para as pessoas que estiverem assistindo, as pessoas que têm um filho ou alguém com deficiência na família, ou as pessoas que conhecem alguém, né? Mensagem final. Eu acho que é muito importante a gente se lembrar que no princípio, na criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando você olha uma pessoa com deficiência, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, isso nunca pode fugir da nossa percepção, e porque isso traz para a pessoa com deficiência, seja criança, seja idosa, seja com bastante comprometimento, com menos, essa dignidade profunda que todo ser humano tem, né? E isso nos traz uma responsabilidade, a gente que não é uma pessoa com deficiência, a se colocar junto da pessoa com deficiência, das suas famílias, resgatando esse valor. Então, ele é a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que eu vou respeitá-lo. E é por isso que, se eu sou a cuidadora dessa pessoa, eu vou cuidar dela da melhor maneira possível, como se estivesse cuidando do Senhor. Se eu sou professor, se eu sou professor da escola bíblica, eu vou me dedicar ao ensino como eu faria para qualquer outra pessoa sem deficiência. Se eu sou líder de jovens, se eu sou um idoso que vejo essa família, eu vou lá e vou brincar, eu vou apertar a bochechinha dessa criancinha, desse neném. Da mesma forma, eu vou evangelizar, eu vou explicar que essa criança fofinha, bonitinha, ela também tem em si o pecado que precisa ser arrependido e confessado. Eu não vou proteger e poupar essa criança de nada, mas é importante a gente pegar essa criança e depois essa pessoa adulta, né, e tê-la como um igual, né? Como uma pessoa assim como eu, assim como você, e nos colocarmos, sim, à disposição e ao lado, porque a gente sabe que a sociedade, a gente sabe que, historicamente, as pessoas com deficiência não são vistas assim. Então, é isso que a gente tem aprendido e que a gente espera também, né? Que possa ser levado à frente, que a gente possa viver de uma forma que alegra ao nosso Senhor, né? No nosso relacionamento também com a pessoa com deficiência. E não desistam, né? A minha palavra vai nessa direção também. Você que é pai e mãe de uma criança com deficiência, ame o seu filho. Ame ele de todo o coração. Ele é um presente de Deus para você. Como ele é? A gente ouviu muito isso. O reitor é um presente de Deus para vocês, na época que a gente estava ainda no período gestacional. E a gente ficava, Deus, mas que presente difícil. E hoje a gente olha para o reitor e o reitor provavelmente é o maior e mais lindo presente que Deus nos deu. Eu acho que depois da salvação, ele é uma das coisas mais fantásticas que Deus nos deu como casal. Amem o filho de vocês. Amem família, abrace, amem as pessoas que você tem no seu círculo com deficiência. Amem de todo o coração. Igreja, ame os seus irmãos que são pessoas com deficiência. Se você, talvez, igreja, não tem ninguém com deficiência no seu hall de membros, no seu círculo de convivência, algo de errado não está certo, porque tem milhões e milhões de pessoas com deficiência no nosso país. São pessoas que são alvos da graça de Deus. E nós, como igreja, precisamos sim tomar a iniciativa de irmos até eles. Façam adequações nas suas instalações para receber essas pessoas. Providenciem líderes, orem para que Deus capacite líderes para cuidar dessas pessoas, pastorear essas pessoas, porque elas são alvos da graça de Deus. Não desistam, vamos lá, que tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais para nós e para essas pessoas, mas para nós como igreja, no sentido de que nós temos muito a aprender também com esses nossos irmãos que são pessoas com deficiência. Com certeza.